Amém. Glória a Deus. Queremos elevar como as águias, amém? Amém. Atingir o ponto máximo na bênção do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Ser cheio da graça do Senhor, transbordando. Vamos cantar o 119 do Inário, Ao Passar o Jordão. Fato. Quando o Jordão passarmos unido e entrarmos no céu, veremos lá. Subir juntos, 119. Quando o Jordão Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado em seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Amém. Serão tantos como a areia da praia. 2000 anos desde Jesus Cristo veio na terra. Quantas pessoas não entraram no corpo de Cristo, batizado pelo Espírito Santo, e faz parte da noiva da igreja, e está lá na sexta dimensão, esperando o transformar da igreja, esperando a ressurreição, esperando a voz de arcanjo, esperando que os que morreram em Cristo ressuscitem. E nós que estamos aqui, transformados, os que estiverem vivos para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nós não atrapalharemos, nós não ficaremos no caminho daqueles que devem ressurgir na sua ressurreição, diz o apóstolo Paulo. Amém? O importante é você estar posicionado. Se você estiver posicionado, se você está em Cristo, porque está posicionado é estar em Cristo. Estar posicionado é estar na palavra, não é estar na igreja, não é estar numa denominação, não é estar numa igreja evangélica, é estar em Cristo. E Cristo é a palavra, e Cristo é o Espírito Santo. Então você tem que estar em Cristo para fazer parte desse corpo que será raptado, que será levado, transformado, arrebatado, num abrir e fechar de olhos, como diz as Escrituras e também o hino cantado. Num abrir e fechar de olhos, este solo nós deixaremos. Amém, irmãos? E iremos encontrar com o Senhor. Mas para isso existe um processo.
Primeiro, nós temos que reconhecê-lo como sendo Deus e o nosso Salvador, e assim aceitá-lo pelo que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Depois disso, batizar em seu nome, batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois disso, fazer parte do companheirismo da igreja. Depois disso, você ser saturado, cheio do Espírito Santo. E depois disso, esperar com temor e tremor, operando a sua salvação até o dia que Jesus Cristo nos chamar e nos levar. Amém? 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 Então é dessa maneira. Quem estiver pronto nesse tempo, vai. Quem não estiver, fica para trás para enfrentar o terror do que é a grande tribulação. Eu não quero ficar aqui nesse tempo, eu quero ir no arrebatamento com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Aleluia. Para isso, eu comecei fazendo esse trabalho, operando a minha salvação há 22 anos atrás. Foi desde lá que comecei a operar, levantando a minha mão para o Senhor Jesus Cristo, aceitando como seu Salvador e batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, começa dessa maneira. Se você não começa assim, então começou errado. Tem que começar dessa maneira. Não importa se você tem 30 anos de igreja, se você tem 10 anos, 20 anos, se você foi batizado aspergido ou imergido, invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, não adianta nada. Tem que começar certo, conforme começou no dia de Pentecoste. Quando Pedro tomou a palavra, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem que ser dessa maneira. Se você foi batizado de outra forma, então batiza certo enquanto há tempo. Estava procurando assim, não achava assim. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Muitos pensam que é. Eu que pensava ser forte, que ia com Cristo até a morte. Eu que era um pescador, dono de mim era o meu Senhor. Mas um dia mudou toda aquela minha rotina de pescador de peixes. Eu fui chamado para homens pescar. E foi o tempo passando e aquele dia triste chegou. Vi o meu mestre sofrendo, eu não fiz nada e o galo cantou. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Eu te amo. Há nos dias de hoje pessoas que negam a realidade. Dizem que amam Jesus, mas seguem de longe negando a verdade. Se esta pergunta te fere, olhe pra dentro do teu coração. Olhe nos olhos de Cristo, recebe, amigo, o seu perdão. Esta pergunta será mais fácil de responder. Diga: Jesus, eu te amo, e Ele virá te reconhecer. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu
conheces o meu coração. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ler as Escrituras. Glória a Deus. No livro de São Marcos, capítulo 6, versículo 1. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe nossos visitantes. Todos vocês, que a graça do Senhor vos ilumine. E que possa alcançar graça, como assim cremos que nós também alcançamos da parte do Senhor. Marcos 6, verso 1. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre incredulidade. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria e irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, não podia. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Jesus ficou admirado, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Jesus ficando admirado da incredulidade deles. Senhor nosso Deus, aqui temos, ó Pai, uma porção da Tua palavra. Ó Deus, somente o Senhor para nos ajudar, nos abençoar. Senhor, ó Pai, que a graça soberana do Senhor venha prover nosso meio agora, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações, no nosso espírito, no nosso corpo. Meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o autor da nossa fé, consumando a nossa fé. O Senhor é o curador, o Senhor é o libertador. O Senhor é aquele que é, que era, que há de vir, todo-poderoso. O Senhor está em nosso meio, porque a Tua palavra diz: quando estiver 2 ou 3 reunidos em todo o Teu nome, o Senhor estaria presente, Pai. Somos dependentes do Senhor nesse instante, somos dependentes do Senhor neste momento, precisando da Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, confirmando a Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar. Vamos refletir aqui um pouquinho, alguns minutos. Nós não vamos tomar muito tempo sobre esta palavra, uma palavra assim feia, né? Tem umas palavras assim esquisitas, né? Umas palavras feias. Mesmo estando na Bíblia, são palavras que têm uma conotação feia. E essa é uma delas, incredulidade. E a palavra incredulidade vem da palavra incrédulo. A incredulidade é produzida por um incrédulo. A incredulidade, ela é produzida, ela é vista, é manifesta na vida de uma pessoa que é incrédula. Por isso a palavra advém da incredulidade. Porque incredulidade é a ação
do incrédulo. A incredulidade é a obra, é a ação, é a conduta de um incrédulo. O que é um incrédulo? O incrédulo é aquele que, além de não crer, também ridiculariza. O incrédulo, além de não aceitar, também trabalha, esforça para outros também não aceitarem. Incredulidade é uma ação, é a conduta de uma pessoa que não crê. E certamente uma pessoa que não crê é aquela que não aceita, que não concorda. Às vezes, a incredulidade de uma pessoa é tão grande, que tal pessoa, ele só pelo fato de ouvir a palavra Jesus, algumas palavras como igreja, Jesus, já irmão, fé, já lhe atinge. Ele já se sente, aquilo fere ele, aquilo machuca ele. O incrédulo, ele tem uma conduta, uma ação que faz com que ele ou ela, seja homem ou seja mulher, mantém eles longe de Deus. E, no entanto, Deus está tão perto. Amém. A incredulidade, a ação de um incrédulo, a ação de uma pessoa que não crê, ele faz com que ele permite a si mesmo ficar longe das bênçãos de Deus, longe das promessas, longe daquilo que Deus tem prometido nas Escrituras, porque as coisas de Deus são alcançadas mediante a fé. Amém. As promessas de Deus são alcançadas mediante a fé. As promessas de Deus, elas só podem ser conquistadas mediante a fé. Assim como a incredulidade é uma ação de uma pessoa, a fé também é outra ação de outra pessoa. A fé é uma ação que uma pessoa produz. Porque além dele não ver, além dele não sentir, mesmo assim, tem algo lá dentro da sua alma, do seu coração, que dá um sinal de que ele tem fé e crê que existe, e crê que vai receber, e crê que aceita. Amém. O incrédulo, a sua ação é resistir. O incrédulo, a sua ação é resistir àquilo que Deus tem feito, que Deus tem falado, que Deus tem prometido. O incrédulo, ele quer tocar, ele quer pegar. O incrédulo, ele quer provas. O incrédulo, ele quer ver com os olhos. Se eu ver, eu aceito. Se acontecer, eu farei. Se eu ver, eu farei tal coisa, eu farei alguma coisa. Não. Aqueles que querem chegar diante de Deus, em primeiro lugar, diz a Bíblia, importa e é necessário que creia que Ele exista primeiro. A Bíblia diz, importa que aqueles que se chegam a Deus, creia que Ele exista. Hã? Creia que Ele exista. Essa é uma parte importante, crer que Ele exista. Amém, irmãos? Depois que sua fé é colocada, é ancorada, depois que você se firma que há um Criador, que há um Deus, que há um Deus que está acima de todas as coisas, que há um Deus que está acima de qualquer circunstância, que há um Deus que está acima de qualquer problema, que há um Deus que está acima de qualquer incredulidade, que há um Deus que está acima de qualquer coisa, porque não há nada acima de Deus.
Deus está acima de qualquer coisa. Amém, irmão? Então, quando você define isso na sua alma, define isso no seu coração, de que há um Deus, e esse Deus exista, e que esse Deus é galardoador dos que o buscam. Crendo nele, você pode ter a certeza de que Deus pode te dar o que você quer. Amém. Não mediante as provas, mas mediante a fé. Amém. Amém, irmãos? Não mediante as provas. Deus pode provar a sua fé. Deus pode provar a sua fé. Ele pode provar para você, mostrando-se a você, identificando-se a você, manifestando-se a você. Ele pode fazer isso. E, no entanto, é mediante a fé que nós caminhamos. É mediante a fé que nós andamos. Amém, irmãos? A fé é um ponto importante na vida do cristão, pelas quais ele deve viver nessa terra. Mas a incredulidade é algo que faz com que muitas pessoas, além de ficar distante das promessas de Deus, ficar distante daquilo que Deus tem prometido da palavra, também mantém essa pessoa longe dele mesmo. Porque se tem uma coisa que mantém a pessoa longe de Deus, chama-se incredulidade. E incredulidade é pecado. Nada pode aproximar de Deus em pecado. Deus não tem companheirismo com o erro. Deus não tem companheirismo com o pecado. Deus não tem companheirismo com a injustiça. Deus não tem companheirismo com a mentira. Deus não tem companheirismo com nada que seja de desagrado ou de desacordo com a própria vontade de Deus. Existe a mentira por causa da verdade. Existe o falso por causa do verdadeiro. Existe uma mulher de boa fama e existe a mulher de má fama. Existe o homem bom e o homem mau. E, no entanto, todas essas coisas, elas separam uma das outras. E, no entanto, Deus não pode, por causa da sua justiça, da sua palavra, ter companheirismo com essas coisas. Por isso que a Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Apocalipse ou no livro de 1 Pedro, diz que ficarão de fora os cães. Quando fala os cães, não está falando de cachorro, não. Está falando de uma pessoa que age como um cachorro. Verdade. Quem está entendendo, irmão? Ficarão de fora os cães, os devassos, os mentirosos, os adúlteros, os efeminados. Por quê? Por que ficarão de fora? Ficarão de fora porque a atitude deles é contrária à atitude de Deus. Amém, irmão? A atitude de tais pessoas é contrária à atitude de Deus. Ficarão de fora os devassos, os efêmeros, os maldizentes, os beberrões, as chocarrices, os mexeriqueiros, os boateiros. Ficarão de fora os difamadores. Ficarão de fora um monte de gente que tem qualidades do mundo. E Deus não pode estar misturado a essas coisas, porque contraria a primeira vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus é justo e Deus é santo. Amém, irmão? Então Deus não tem compatibilidade com a incredulidade. Deus não tem companheirismo com a incredulidade. Se não tem, também não haverá com o incrédulo, porque através do incrédulo produz a sua incredulidade. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que a incredulidade, ela só detém o incrédulo. A incredulidade só detém o incrédulo. A incredulidade só suga do incrédulo as bênçãos de Deus sobre ele. E por fim, a incredulidade, se a pessoa manter nela, mandará direto para o inferno. Vou repetir. A incredulidade só detém o incrédulo. Incredulidade não detém a Deus. Incredulidade não detém a Deus. Se Deus quer fazer algo, não importa quanto a incredulidade possa levantar,
Deus continua seguindo adiante. Na cidade onde Jesus nasceu, ele foi lá e não pôde fazer muitas coisas. Não pôde realizar muitos milagres, mas a Bíblia diz que ele fez alguns. Porque a incredulidade não detém a Deus. Amém, irmão? A Bíblia diz que ele não pôde fazer muitas maravilhas. Ele não pôde fazer muitos milagres. Ele não pôde fazer muita coisa. É o caso de muitos crentes. Tem muitos cristãos dessa maneira. Tem muitos crentes dessa forma. Às vezes a pessoa não consegue ser liberta disso, liberta daquilo outro. Tem pessoas que não conseguem ser libertas do vício, da cachaça, do cigarro, da música mundana. A mulher não consegue deixar do vício da tesoura no cabelo. Não consegue deixar o vício da novela, da televisão e outras coisas mais, da roupa mundana. Não consegue. Por quê? Porque não permite Deus trabalhar nela e diz, não, se Deus quiser trabalhar comigo, eu dou para ele só meu coração. E Deus faz somente algumas coisinhas, como Jesus Cristo fez, algumas coisinhas só, admirando a incredulidade das pessoas, porque ali não podia fazer muita coisa. Quem está entendendo, irmãos? Às vezes nós vamos em certas casas, em certos lugares, pregar, admiramos tanto da incredulidade que Deus não pode fazer muita coisa. Mas no coração do eleito que crê, Deus pode. Amém, irmão? Mas no coração do eleito e do cristão, Deus pode. Amém, irmão? Então observe bem que a incredulidade, além de afastar o homem ou a mulher de qualquer promessa de Deus, além da incredulidade mantê-lo longe das bênçãos de Deus, além da incredulidade manter longe de Deus, no final das contas, se a incredulidade continuar vivendo nesse homem, nessa mulher, nessa moça, nesse rapaz, no final a incredulidade lançará ele direto para o inferno. Porque é para lá que vai os incrédulos. Incredulidade não entra no céu. Incredulidade não entra no céu. Jesus mesmo disse isso. Ele disse que para entrar lá precisa do novo nascimento. Amém. E para ter o novo nascimento você tem que crer. Amém, irmão? Você tem que ser justificado, crendo na palavra da hora. Aleluia. O céu não entra em incredulidade. Como tem um hino que canta no inário. No céu não entra pecado. Nem fadiga, nem tristeza, nem dor. Aleluia. O céu não entra pecado. Não entra incredulidade. No céu não haverá mais incrédulos. No céu não haverá nada. Mas o céu não começa para aqueles que entram no céu. O céu começa aqui na terra quando você começa a receber a palavra. Amém, irmão? Você começa a receber a palavra e o céu começa para você. Porque aí você começa uma jornada, uma caminhada. Você começa a caminhar com Deus. Como, pastor? Eu não vejo Deus, eu não conheço Deus, mas Ele tem aqui, tem a palavra, eu ando pela fé, amém? Eu ando pelaquilo que está baseado nas Escrituras. Eu não encontro vida eterna numa igreja, eu não encontro vida eterna numa denominação, eu não encontro vida eterna numa associação, numa organização. A Bíblia diz que eu devo encontrar vida eterna aqui, examinando as Escrituras. Amém? Amém? Incredulidade só detém o incrédulo. Deus passa adiante. Não adianta, as pessoas, eu não creio nisso, eu não creio nisso, sabe uma coisa, eu não creio nisso, aquele pregador pregou, mas eu não creio naquele que pregou, eu não aceito aquilo. Não adianta, Deus passa por cima de você como rolo compressor agora. Ô, santo rei da glória. Deus passa por cima de você como rolo compressor. Não, eu não aceito dessa forma, eu não creio dessa maneira, eu não aceito dessa forma, não importa. A sua atitude é de um incrédulo, a sua atitude é de um incrédula. Verdade. Eu não creio no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa atitude é uma atitude incrédula, é uma atitude de um incrédulo. Eu não creio que a Santa Ceia deve ser com asmo, vinho e lava-pés. Essa é uma atitude incrédula, é uma atitude de um incrédulo. Então, as pessoas, elas têm a atitude de um incrédulo,
Porque usa sua incredulidade para satisfazer sua própria razão de por que não. Não existe razão por que não para Deus. Deus é sim, sim, não, não. Amém, irmão? O que passa disso é do maligno. É sim, sim ou não, não. A palavra de Deus está aqui para poder ser vista, crida e lida e respondida. Amém, irmão? Está aqui para crer. A Bíblia diz que Deus enviou sua palavra para aqueles que creem. Ele diz, e estes sinais seguirão aos que creem. Amém, irmão? Ele disse, isto seguirá somente os que creem. Isso quer dizer o quê? Que os que não creem não serão seguidos. É fácil, é como somar 2 mais 2 é 4. Ele diz, os sinais seguirão aos que creem. Então aos que não creem não serão seguidos. Aí você pensa que esses sinais é só cura, é só isso, é cadeira de roda, é alguém sendo morto ressuscitado. Pensa que esse é o sinal. Não, qual é o sinal de um crente? Qual é o sinal de um crente? Qual é o sinal de uma cristã? É quando ela vive uma vida pautada nessa palavra. Amém, irmão? E o sinal de um crente segue ela. E um sinal de um cristão segue ele. Aquela irmã vive de acordo com a palavra. Aquela irmã atende ao que Paulo disse. Aquela irmã atende ao que os apóstolos disseram. Aquele irmão atende o que Paulo disse. Aquele irmão anda de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Aí está o sinal de um crente. Amém, irmão? Aí está o sinal de um crente. O maior sinal de uma igreja que esteja andando debaixo desse céu e em cima dessa terra, o maior sinal de que Deus está andando com ela é quando ela está baseada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por quê, pastor? Porque ela está andando de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Esses sinais seguirão os que creem. Amém, irmão? Amém? Aleluia. Então, a incredulidade vai enviar a pessoa direto para o inferno. Vamos observar, por exemplo, algumas atitudes na Bíblia, atitudes de pessoas incrédulas que mantiveram essas pessoas afastadas de Deus e pessoas que se perderam por causa da sua incredulidade. Vamos pegar alguns. Vamos pegar o pior deles primeiro, porque para mim o pior é Coré. Coré não, é Caim. Para mim o pior é Caim. E Caim é o pai. Caim é o precursor. Caim é o pai, é o precursor de todos os incrédulos que depois vem dele. Verdade. Caim é o pai representante. É o representante de todos aqueles que não aceitam a maneira provida de Deus. No dia em que Caim foi ofertar a Deus, foi levar sua oferta, foi adorar a Deus, Caim pegou os melhores frutos, pegou o abacaxi, pegou a manga, pegou a banana, pegou o melão, pegou a pera, pegou a uva e levou para o altar. E levou lá para o altar. Talvez ele limpou bastante para o altar ficar bem bonitinho, maravilhoso, cheirosinho. Então o altar de Caim estava pronto. Fruta dos lugares, as melhores selecionadas, bem, vamos dizer assim, bem preocupado com o altar, com a maneira dele estar organizado. Aí o altar de Caim está pronto, esperando Deus receber sua oferta. De repente passa Abel no meio dele, com um cordeiro gritando balino. Caim deteu ele para Abel e disse, o que é isso? Que gritaria é essa? Isso é um cordeiro que eu peguei no campo ali. Mas para quê? Eu vou adorar o Senhor com esse cordeiro. Aí Abel foi lá e fez um altar do jeito do que Caim fez, com as pedras e tudo mais e tal. E Caim só está prestando atenção aqui, o que vai fazer? E Caim e Abel então pegando aquele cordeiro assim pelo pescoço e o cordeiro balindo e aquela coisa toda. E Caim observando aqui, mas que coisa horrível, que culto horrível é esse? E aí Abel
com toda dificuldade para colocar o cordeiro em cima do altar, porque o cordeiro espinhava para cá, e Abel tentando colocar o cordeiro, tentando colocar a igreja em ordem. E a igreja em ordem de Caim estava ótima. No culto de Caim não tinha barulho nenhum. No culto de Caim estava tudo organizado. Não tinha nem mosca pisando em cima, pousando em cima da fruta. E Abel ali tentando manter o culto em ordem, tentando manter a ovelha quietinha num canto e tentando ficar ali, e segura para cá e segura para lá. Tinha uma maneira de Abel pegar o pescoço do cordeiro e uma pedra bem amolada, uma quina de pedra quebrada, como se fosse um corte. E então, isso está lá em Gênesis, tá, gente? Zalava pegou e veio no pescoço do cordeiro, e sangue. Sangue. Você sabe que quando a pulsação tá jogando aquele monte de sangue assim, não é? E aquela pulsação, aquela veia, aquela do pescoço do cordeiro, jogando sangue no altar, jogando sangue no adorador. E Abel ficou todo ensanguentado, todo molhado de sangue, porque era sangue jogado por todo lado, sangue espirrado por todo lado. E Caim olhou assim: ixi, que culto horrível! Que culto horrível é esse? Aí os dois ficou lá esperando Deus chegar. E Deus desce. Deus desce e coloca a mão sobre o sacrifício de Abel. Deus vai e recebe o sacrifício de Abel. Deus vai e recebe o sacrifício, recebe a adoração. E isso para Deus se tornou um cheiro suave. Amém. Caim, quando observa aquilo, vê que Deus não fez nada por ele. Deus não fez nada. Deve ter passado um monte de ideia na mente de Caim. Mas que é isso? A minha igreja é bonita, meu altar é bonito. Aqui canta os melhores corais, melhor dizendo. Frequenta as melhores pessoas da minha igreja. Frequenta o deputado, o prefeito da cidade vem nela também, o comerciante. E não sei o que, meu altar tá bonito. E por que recebeu de Abel? E a Bíblia diz que Caim não deu uma palavra. Assim, o semblante caído, diz a Bíblia. Aí Deus olhou assim e disse: ei, Caim, por que está com o seu semblante caído? Ah, Senhor, não entendi o Senhor, não. Meu altar está bonito aqui, ó. Aqui. Um culto escandaloso desse aí de Abel. Eu não creio nisso aí, não. O Senhor recebeu isso? O Senhor recebeu isso? Deus disse sim. Abel, por revelação, ofereceu sacrifício melhor que você. Amém. Abel, por revelação, soube que não foi maçã que sua mãe comeu. Foi sangue. Amém, irmão? Foi sangue, não foi maçã. Como a igreja católica disse que foi maçã, que os pentecostais disse que foi maçã, que a denominação disse que foi maçã. Os filhos de Caim andam pensando isso, mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus sabem que foi sexo, foi sangue, não é, Caim? Glória. Aí Caim ficou mais nervoso ainda, ficou mais triste ainda. Ele estava um crente bicudo, ficou mais bicudo ainda. Sabe aquele crente bicudo? Que a mãe leva a filha para a igreja, vai mais na força. Vai. Crente bicuda, vai na igreja à força. Meu Deus. Crente bicudo. Speed Caim. Aí, Caim ainda ficou lá. Deus chegou e disse: Caim, por que você está com o semblante caído, Caim? Você está triste. Olha, já sei por quê. É porque seu irmão foi receber e o seu não, né? Porque eu abençoei seu irmão e você não, né? Porque eu aceitei o culto de seu irmão e o seu não, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então faz o seguinte, Caim. Faz o seguinte. Vai lá no campo, pega um cordeiro, faz igual o seu irmão fez e eu vou te aceitar. Bem. Caim disse: não. Caim não quis fazer. Incrédulo. Deus. A incredulidade de Caim fez ele levar uma marca na testa. E todo incrédulo leva a marca de Satanás na testa. Porque só existem duas marcas. Ou a pessoa recebe a marca de Cristo, que é a fé na palavra, ou ele recebe a incredulidade, a marca da rejeição.
Verdade. Só existe um céu e um inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe 3 lugares, 4 lugares. Só existe uma coisa ou outra. E Deus, presta atenção. Presta atenção. Caim não teve um pregador, um profeta para pregar. Um pregador bem vestido, com paletó e um profeta. Foi Deus, gente. Deus foi o pregador para Caim e ele não aceitou. Verdade. Foi o próprio Deus, foi ser o pregador dele e não aceitou. E ele continuou ali, ó, ríspido, não, eu vou ficar na minha fé. Eu vou ficar na minha fé. Eu vou ficar na minha fé. A minha igreja ensinou que o batismo é em nome do Pai, Filho e Santo. Eu vou ficar até hoje assim. Nós somos ensinados que tem que ser assim, assim, vamos ficar assim. Eu vou morrer, nasci católico, vou morrer católico. Eu nasci evangélico, vou morrer evangélico. Nasci batista, vou morrer batista. Vai, credo! Deus mostrou para ele: faz igual teu irmão. Você sabia que Deus fez isso sabendo que Caim ia rejeitar? Porque Deus sabe que é por revelação, não é fazer igual. Deus sabe que é por revelação, não é por fazer igual. Eu vou batizar em nome de Jesus porque minha mãe batizou também. Eu vou fazer igual ela. Não, você não entra assim não. Tem que ser por revelação, tem que ser por arrependimento. Verdade. Eu vou tomar Santa Ceia com pão ácido e vinho lá na festa porque a minha mãe toma igual. Você vai tomar igual ela. Não, não é assim não. Você tem que saber o que está fazendo. Verdade. Glória a Deus. Deus fez aquilo sabendo que Caim ia rejeitar. Porque não é por fazer igual, é por revelação. Abel fez por revelação. Deus disse: se você fizer igual a Abel, eu te aceito. Não é assim. Deus fez isso sabendo que Caim ia rejeitar. Nossa. Porque como que um filho do diabo pode se converter no filho de Deus? Pode? Não pode. Um filho do diabo não pode se converter no filho de Deus. E Caim não era filho. Então, a incredulidade de Caim jogou ele para longe do Éden. A incredulidade de Caim lançou ele longe do Éden, ainda levando uma marca ainda consigo. Ô, irmão, era terrível para Caim, viu? Porque onde ele ia, todo mundo olhava para ele, ó, mostrando o sinal na testa. O sinal na testa de Caim é para todo mundo saber que ele era incrédulo. E a Bíblia diz mais, Deus ainda falou assim, ó, ninguém vai matar ele não. Ninguém mata não, deixa ele morrer de velhice. Para todo mundo ver, geração, ver que tem uma marca nele, de incredulidade que tem na testa dele. E todo lugar que Caim ia, todo mundo via a marca. Ó, todo mundo apontava o dedo na testa dele. Olha, o que é aquilo na testa de Caim? Aquilo é a marca que ele recebeu da incredulidade. E outra coisa, fica longe dele, porque Deus disse, não pode matar ele não. Senão vai ser ruim para nós. É para ficar aí, ó, como um marco, como um memorial, para mostrar que ele é um incrédulo. A coisa não é fácil não, irmãos. A coisa não é fácil não. Olha, a coisa a fazer, sabe uma coisa? Existem muitas pessoas presas ao arrazoamento, presa no, eu acho que é assim, presa no seu arrazoamento, mas bom, eu tenho meu ponto de vista, tem muitas pessoas presas nessas gaiolas da mente. Tem muitas pessoas presas nesse sentido. Ele tem que ele tem que tirar isso da vida dele e deixar Deus. Um pregador batista chegou para o irmão Brana e disse assim: irmão Brana, como que o senhor pode ensinar que Jesus e Deus é a mesma pessoa? Aí o irmão Brana disse: é fácil. Se você permitir sua mente ficar livre, limpa, amém? Para Deus trabalhar. Mas o problema é que essa pessoa está tão sufocada, está tão cheia de si, tão cheia de si mesmo, tão cheia de razão, tão cheia de ideia, tão cheia de tantas coisas, de arrazoamento, de incredulidade,
Ah, mas eu acho que não tem nada a ver, mas eu acho que não tem nada a ver isso, eu acho que não tem nada a ver, Deus só quer isso. É tanta coisinha que priva, que faz com que ela e ele fiquem longe de Deus. E mostra para qualquer pessoa que crê que ele é um incrédulo, leva uma marca no coração de incrédulo. Meu Deus, tem daí. Pior coisa que existe. Olha, irmão, olha, presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês aqui. Ó. Olha. A mulher que leva o nome de prostituta é feio. O homem que leva o nome de mentiroso é feio. O homem que leva o nome de fofoqueiro é feio. Fofoqueira, mexeriqueira é feia. Adúltera é feia. Adúltero é feio. Tudo isso é feio. Mas muito mais feio é carregar a marca da incredulidade. Carregar a marca de um incrédulo, ser incrédulo é pior. Porque o incrédulo, ele não olha a classe. O incrédulo pode ser da sociedade ou pode ser religioso de colarinho branco. Pode ser um ministro, pode ser um pastor, um pregador. Como no caso de Anás e Caifás. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então observe bem que a incredulidade só detém o incrédulo. A incredulidade só detém e priva o incrédulo. Só priva ele, só acaba com ele. Não, a incredulidade não detém a Deus. Não detém. Incredulidade não detém a Deus. A incredulidade de Faraó estava impedindo que Israel saísse. Deus ia lá, endurecia o coração dele. Vai de novo, volta de novo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. A incredulidade de Faraó estava impedindo que o povo de Israel saísse, mas não porque Deus não queria, não porque a incredulidade de Faraó era muito grande, muito forte, não. É porque a Bíblia diz que Deus ia lá e endurecia o coração dele de vez em quando. Amém, irmãos? Amém. Deus endurecia o coração de Faraó. Mas chegou um momento que a incredulidade de Faraó não podia ser mais forte do que o poder de Deus. Deus atropelou Faraó, matou seus soldados, matou todo mundo, e Deus passou adiante com o seu povo. Amém, irmão? É isso aí. Incredulidade não detém a Deus, detém o incrédulo. Os incrédulos que estavam ali naquele dia, batendo em Jesus, pegando uma cana é uma vara, batendo na cabeça de Jesus, batendo, um passa a vara para o outro passa a vara para o outro. Eles aproveitou que o olho de Jesus estava cheio de sangue por causa da coroa, tudo lameado de sangue, Jesus não podia ver. E um ia lá com a vara, outro ia lá com a vara, batia na cabeça. E aí, fala quem foi que te bateu? Fala quem foi que te bateu? Esse ou aquele? Aquele esse. Brincando com Jesus. Eram os incrédulos. E, no entanto, aquilo não impediu Deus de ser Deus. Amém, irmão? Aquilo não impediu ele de ressuscitar. Aleluia. E aqueles soldados, se não se arrependeram, se não se acertaram, devem estar no inferno agora. Misericórdia. A Bíblia diz em 1 Pedro que Jesus foi às regiões perdidas. Foi na região dos perdidos e deve ter encontrado aqueles soldados que devem ter batido na cabeça dele. Se aquele soldado soubesse, olha quem nós estávamos batendo, gente. Olha quem nós estávamos brincando. Olha quem nós estávamos batendo naquele dia. Mas nós não sabíamos. Mas não é porque você sabia, era a incredulidade de vocês lançou vocês aí dentro. A incredulidade lança você no inferno ou lança você no céu. Amém, irmão? A fé. A fé te lança para um lugar. A incredulidade lança para outro lugar. Assim é dessa forma. Lá estavam eles. Você acha que muitos homens que agiram incrédulos, você acha que não estão? Ô irmão, eu vou dizer para você aqui. Alguém que viu o poder de Deus, mas não aceitou por causa da sua incredulidade, mas como no inferno tem tanta gente com fé alta, mas não pode salvar mais. Não pode salvar mais. Não pode. Olha, a Bíblia diz que o jovem rico era religioso até o olho.
Ele era religioso até a unha, desde criancinha. Mas ele ficou mais religioso no inferno. Ele ficou mais religioso no inferno. Sabe por quê? Porque na terra ele não preocupava com seus irmãos, não preocupava com os outros. Lá no inferno ele preocupou com seus irmãos que estavam aqui em cima. Lá no inferno, ele estava lá queimando. E ele viu Lázaro no seio de Abraão. E ele disse assim para Lázaro, para Abraão: "Oh, pai Abraão, faz com que Lázaro venha aqui com o seu dedo, com a ponta da água aqui, trisca a água é palavra." Amém, irmão? Não é água de beber, não, é água, é palavra. Molha aqui minha língua, que eu estou aqui nesse lugar de tormento. Aí Abraão disse: "Mas você é bobo, hein? Você não aprendeu nas escrituras, não? Que existe uma separação entre céu e inferno? Não tem companheirismo entre céu e inferno, não, rapaz! Ou é céu ou é inferno. No lugar que você está, nem os daqui podem ir para aí, e nem os daí podem ir para cá. Amém! Aí o jovem rico foi convencido. Tem jeito bem não, tem que ficar no inferno mesmo. Mas tem uma coisa, deixa eu pedir ao senhor uma coisa, pai Abraão. Estou me lembrando de pai ainda. Tem uma coisa, pai Abraão. Aí tem 5 irmãos meus. Olha como é que ele ficou crente no inferno, hein? Olha como é que ele preocupou com seus irmãos. Na terra só preocupava com o dinheiro. Só com isso, só aquilo outro. É o jovem rico, cheio de religião até o pescoço. Tem 5 irmãos aí em cima. Fala para eles não vir para esse lugar, não. Abraão falou assim: tudo bem, eu posso até falar. Mas como? Através de igreja? Não, através dos profetas. Tem os profetas, dê ouvido a eles. Amém, irmão? Aleluia! Tem que ser através de profetas! Aleluia! Obrigado. Tem os profetas, creia neles. Ah, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos ressuscitar, eles vão crer. Mas se não crer nem que está vivo, vai crer no que está morto. Se não crer nem no que está vivo, vai crer no que está morto. Verdade. Oh, meu Deus, a incredulidade levou aquele rapaz direto para o inferno. Poderia ter levado para o céu, né? Vai, vende tudo que você tem. Poderia ter levado para o céu, mas a incredulidade levou ele para o inferno. E este é o fim de todos aqueles que manterem ainda com a sua incredulidade. Eu fico observando a cena de Estevão. Estevão, o primeiro mártir na Bíblia. Pedra vindo de todo lado. Pá, pá, batendo em Estevão. Atos, livro de Atos. Aí Estevão ainda tinha pulmões, para poder falar assim: homens incircuncisos, homens de dura cerviz. Olha só o discurso de Estevão. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sois semelhantes a vossos pais. Vocês estão entendendo, irmãos? Estevão quer dizer o seguinte: seus pais eram incrédulos e vocês, os filhos, fazendo a mesma coisa. E Estevão recebendo pedrada e caiu morto. Mas ele ainda teve fôlego de dizer: incircunciso de ouvido e de coração, homens de dura cerviz é aqui, assim. E não há mulher de jeito nenhum, não cede. Vós sois como vossos pais, que mataram e perseguiram os profetas. Então a incredulidade, ela só detém o incrédulo. Mas a fé faz com que o cristão tome Deus em sua palavra. Oh, amém, irmão? A fé passa por cima das circunstâncias. A fé toma você, toma um indivíduo e faz com que ela não se importe com o seu quadro. A fé te eleva, a fé te coloca num nível mais alto. A fé, quando você toma a palavra de Deus, a sua atitude faz com que você não se importe com os outros, com o que os outros têm a dizer, com o que os outros têm a falar. A fé toma Deus em sua palavra e olha no que Deus disse, não o que alguém está dizendo. Amém? A fé toma no que Deus disse. Aí então Deus está dizendo assim, aí então eu tenho que vestir assim? Amém. A Bíblia diz que eu tenho que batizar assim? Amém, glória a Deus. A Bíblia diz que eu tenho que me comportar assim? Amém, glória a Deus.
Então você tem que dar ouvido ao que Deus disse. Quando você dá ouvido ao que Deus disse, você está mostrando que tem fé. Mas quando você fica prestando atenção no que João, Maria, Joaquim fica falando o que eles dizem, falando, querendo arrazoar a sua fé, Deus da glória. você tem que ficar no que Deus disse. Grande é o teu nome santo. Amém, irmãos? Amém. Ah, mas fulano de tal lhe disse outra coisa. Fulano de tal disse isso. Fulano de tal disse que estou parecendo uma velha com esse cabelão. Fulano de tal disse que estou parecendo uma velha com essa saiona. Fulano de tal disse que estou parecendo uma velha, que não vou mais nesse lugar, não bebo, não jogo, não faço nada. Então, você está se importando com o que o diabo disse ou com o que Deus disse? Tem que se importar com o que Deus disse. Amém, irmão? Com o que Deus disse. E quando você se importa com o que Deus disse, você está se mostrando que tem fé na palavra de Deus. Obrigado. Você está tirando essa mancha da incredulidade de sua vida, mostrando que você crê. Glória a Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos e a tua graça. Senhor, que possamos, ó Deus, tirar tudo aquilo que impede nós de receber a tua palavra. Que impede nós, Pai querido, de receber Cristo em nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Pai. Confirma a tua presença no coração de cada um. Que a graça do Senhor Jesus venha, Senhor, trazer em nossas vidas, ó Pai, o que nós necessitamos. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, a cada irmão e irmã a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, Senhor, mas que o Senhor possa ser o seu ajudador. Abençoa nossos irmãos visitantes, abençoa, Pai, todo espírito contrário, Senhor Deus, que venha se locomover, possa ser expulso pela tua palavra. Aqueles que necessitam de cura sejam curados, aqueles que necessitam de ser libertos sejam libertados, em nome do Senhor Cristo, abrindo o coração e o entendimento para compreender a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe cada um. Amém. Aleluia.